Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 68. Lucas 1, 67 até o 69. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante para a nossa vida com o Senhor. Então vamos ficar, irmãos, bem concentrados, bem atentos, não vamos nos distrair, porque o Senhor deseja falar conosco, Ele tem tanto prazer em falar conosco. Lucas 1, 67 até o 69 diz assim a palavra: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Agora mais um texto, Hebreus, capítulo 7, apenas o versículo 25. Hebreus 7, 25. A palavra, ela diz assim: Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso também pode salvar totalmente. Em algumas versões diz que salvar perfeitamente, ou no original, plenamente. Vamos orar. Pai, mais uma vez, é um privilégio tão grande abrir as Escrituras. Nós sabemos, ó Pai, que é um terreno santo. Sabemos também que não há em nós nenhuma capacidade ou possibilidade de compreendermos a Tua Palavra, mas pelo Teu Espírito o Senhor tenha revelado a nós, o Senhor tem edificado pela Tua mesma Palavra a Tua Igreja. Pai, muito obrigado porque Tu nos salvaste na pessoa do Filho. Obrigado, Pai, porque somos Teus. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dirigido as nossas vidas como Igreja do Senhor. Obrigado porque mesmo vivendo neste mundo tão conturbado, este mundo cheio de aflição, nós podemos, ó Pai, ter uma paz duradoura, uma paz reinante. Obrigado, Pai, porque somos muito gratos ao Senhor por tudo aquilo que Tu és e tem realizado em cada um de nós. Nós pedimos, ó Pai, que Tu abras os céus para nós em direção a este lugar. Abençoa a Tua Palavra, frutifique a Tua Palavra, porque é a Tua Palavra poderosa. Nós nos prostramos diante dessa verdade e cremos que Tu irás falar conosco mais uma vez nessa noite. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite tão preciosa, eu quero tratar com todos vocês sobre a salvação total de Deus, a salvação plena de Deus. Essa salvação plena, ela envolve três aspectos ou três estágios. E é muito interessante nós verificarmos que há um avanço espiritual quando se refere a essas três verdades pelas quais nós precisamos de passar por elas, cada um de nós. Então, quando Zacarias, inspirado pelo Espírito, diz que Ele nos suscitou plena e poderosa salvação, é uma salvação completa, é uma salvação que não precisa de retoques humanos. Nós vamos ver que essa salvação plena de Deus, ela envolve o Egito, o deserto e Canaã. Nós vamos considerar, como a palavra de Deus assim se revela, que o Egito faz uma alusão no Antigo Testamento ao mundo. Então nós vamos olhar um pouquinho aquilo que Deus fez através do seu servo Moisés,
libertando o povo de Israel da escravidão do Egito. Este é o primeiro estágio da salvação, que traduzido para o Novo Testamento, nós entendemos e ganhamos uma experiência como o novo nascimento. Este é o começo. O novo nascimento é o primeiro estágio da vida cristã. Isso aqui não é um aspecto, não é uma doutrina de igreja. Isso é aquilo que a Bíblia revela para cada um de nós. Então nós temos que crer, como diz as Escrituras. Jesus, ele disse em João 5:24: em verdade, verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Então nós vamos focar na palavra, para verificarmos 3 estágios. Primeiro, do mundo. O segundo estágio da nossa salvação é no deserto ou do deserto. No deserto, vocês se lembram que depois eles foram libertados do Egito, do mundo, e começaram a sua peregrinação no deserto. Nós vamos verificar depois quais são as implicações que a salvação da nossa alma. Nem todos irão alcançar a plenitude de Cristo, embora seja filho de Deus, embora nasceu de novo, mas que não responde ao Senhor, que não de fato obedece ao Senhor. Seus corpos ficaram prostrados no deserto e não desfrutaram da plenitude de Cristo, porque a terra de Canaã, ela é uma figura de Cristo e da plenitude de Cristo. Tudo ali em Canaã fala de Cristo. Não dá para nós vermos hoje os detalhes, nosso tempo é um pouco escasso, só temos apenas 55 minutos para nós analisarmos tudo isso. Por isso que nós vamos analisar de uma forma panorâmica. Nosso desejo era ver detalhes, mas posteriormente nós vamos ver detalhes dessa salvação plena do Pai. Então, passando pelo deserto, nós temos o Rio Jordão e depois temos Canaã. Nós vamos entrar na terra prometida, na terra onde o Pai tem o maior prazer, que é na plenitude de Cristo. O que isso significa? Significa que nós estando nessa terra, essa terra é Cristo, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Cristo é para cada um de nós, como suprimento em todas as áreas da nossa vida. Então isso é maravilhoso. Quão precioso é o nosso Cristo. Então a salvação, ela tem 3 etapas na nossa vida. Claro que o primeiro aspecto da salvação todas elas envolvem uma salvação perfeita, porque Deus é perfeito. É uma salvação que nos justifica plenamente, porque Deus é justo e tudo aquilo que Ele faz está baseado na sua justiça. Queridos, tudo aquilo que Deus faz em nós não precisa de retoques. A obra na cruz foi tão perfeita, foi tão maravilhosa, que fez com que o nosso pecado fosse tirado de nós. Aquele texto que nós temos que sempre citá-lo, em João 1:29, quando João viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, o que significa Jesus tirar o nosso pecado? Irmãos, significa que Ele nos fez totalmente libertos. Libertos de quê? Ali na cruz, primeiro que tudo aquilo que o diabo, lá no Jardim do Éden, colocou em Adão e Eva, ele introduziu o pecado. E nós sabemos que Romanos 5,12 vai dizer que assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Isso aqui é muito triste. Nós já nascemos pecadores, separados de Deus, porque as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e as nossas iniquidades encobrem o rosto dele de nós, para que ele não vos ouça. Entende, irmãos? Que nós estamos num grande problema, mas graças ao Senhor, pelo fato do Verbo se fazer carne. Hoje nós analisamos um pouquinho, comentamos um breve comentário
sobre a encarnação de Cristo, que grande mistério é aquele? Como é que Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, na pessoa de Cristo, pôde vir caber dentro de um corpo humano, na pessoa de Jesus? Como pode isso, irmãos? Aquele que nele está toda a plenitude do Pai, de Deus, todas as coisas foram colocadas em Cristo. Então o Verbo se encarnou para dentro de um corpo, o corpo de Jesus, o Deus encarnado. Você consegue conceber isso? Aquele Deus que foi ali num óvulo e depois ele foi gerado ali como um feto. A nossa cabeça não consegue compreender isso. Como que pode isso, irmãos? Então, ele nasceu como uma criança, o Criador de todas as coisas nasceu como uma criança. O Deus que precisava usar fraldas. Para pensar. Que tamanha humilhação foi do nosso Senhor, para que Ele pudesse então executar uma obra total, plena da salvação. Salvação do pecado, esse é o primeiro estágio, este é o início da vida cristã, é o novo nascimento. E para nós nascermos de novo é necessário nós crermos que morremos, porque o pecado, como que o pecado entrou em nós? Entrou pela vida, então ele tem que sair pela morte. E Paulo, naquele texto que nós conhecemos, 1 Coríntios 15, 36, ele disse assim: insensato, o que tu semeias não nasce se primeiro não morrer. Para nascer tem que morrer, não aquela morte física que um dia nós vamos passar se Jesus não voltar antes, mas morrer aonde? Na cruz do Calvário junto com Cristo. Por que tem que ser assim? Porque está escrito nas Escrituras. A palavra fala em Ezequiel 18:4 que todas as almas são minhas, a alma do Pai é minha, do Filho, a alma que pecar, essa morrerá. E a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Há uma conta altíssima para pagar. Então, queridos, graças ao Senhor que Cristo, Ele entrou na nossa história de uma forma linear. Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio e o fim. Não que haja um fim nele, mas nessa existência humana aqui há um fim. Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas, entende? No nosso processo linear, não falando da eternidade, mas Ele entrou na nossa história. Ele é o começo de todas as coisas, Ele é a origem da vida, Ele veio para que nós tivéssemos vida, e não apenas vida, irmãos, vida em abundância, vida transbordante, vida eterna. Ele disse lá em João 10, versículo 28, e eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Nunca iremos perecer, irmãos, porque nós temos em nós a vida de Cristo, e para que a vida de Cristo pudesse estar em nós, junto com a Trindade Santa, o pecado tinha que ser removido. Lá na cruz do Calvário, quando Ele foi crucificado, João 12:32, a Bíblia vai dizer que Ele nos magnetizou, Ele nos colocou no seu corpo, fomos inseridos no corpo de Cristo, nós estamos em Cristo, então nós participamos da sua morte. Porque não há possibilidade de você ser um filho de Deus, ser uma nova criatura, se não estiver em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então Jesus Cristo na cruz, todos nós sabemos que Ele morreu. Mas a mesma Bíblia que diz que Ele morreu, também afirma que eu e você morremos com Ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Então nós morremos na morte de Cristo. Na morte de Cristo na cruz, Ele matou a minha e a sua morte. Então, este é o primeiro estágio da salvação, o novo nascimento. Então, ali na cruz, nós vimos hoje pela manhã que toda a bondade de Deus, toda a sua graça, todo o seu amor, toda a sua santidade se rebelou contra o pecado. Irmãos, hoje à tarde, na reunião com os jovens,
nós vimos um assunto muito interessante, que o irmão leu a letra de um hino, e daqueles irmãos, no hino dizia mais ou menos dessa maneira, que eles foram torturados, queimados, mas chegou lá na glória com uma vitória garantida. Mas eles tinham sido totalmente torturados e mortos. Mas irmãos, quem disse que cristão, ele tem alguma derrota? Não tem. A palavra fala em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim, olha que texto precioso: graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele sempre nos conduz em triunfo, até mesmo numa aparente derrota. Porque às vezes Deus, o Pai, por nos amar tanto, nós vamos ver aqui depois na salvação do deserto, pelo fato dele nos amar tanto, às vezes ele tem que nos frustrar. Às vezes nós pensamos que o caminho é por aqui, mas ele diz, filho, é por aqui. E ele vai frustrar esse caminho nosso aqui. Nós vamos ficar tristes, mas essa frustração na nossa vida, de alguma maneira, vai contribuir para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo uma frustração, até mesmo uma perda, até mesmo uma doença grave, de alguma maneira, isso coopera para o nosso bem. Irmãos, todas as maldições, Neemias 3, verso 2, todas as maldições que foram lançadas contra o povo de Deus, sabe o que ele fez com essas maldições? Transformou-as em bênçãos. Então, queridos, não se assuste quando alguém lhe amaldiçoar, entende? Porque Deus vai transformar aquela maldição em bênção na sua vida, porque se todas as coisas cooperam para o bem, todas as maldições também vai cooperar para o nosso bem, porque Deus vai transformar a maldição em bênção. Quando Balaque assalariou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, então Deus transformou aquela maldição em bênção. E depois o próprio Balaão disse para Balaque, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Quando Deus abençoa, a sua bênção é para sempre. Irmãos, nós não viemos aqui para o templo buscar bênçãos, nós viemos aqui para aprender a Cristo, nós viemos aqui para ser edificados, para ver os irmãos, para adorar o Senhor juntos, porque Efésios 1,3 fala que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já é abençoado se você tem Cristo. Deus colocou todas as bênçãos em Cristo, e quando você crê que está crucificado com Cristo, você não vive mais, é Cristo quem vive em você. Então você é uma pessoa muito abençoada. É que às vezes nós não paramos para meditar na palavra dele. Às vezes parece que os nossos ouvidos têm cera do diabo, que a gente não consegue escutar a voz do Espírito mostrando quem é Jesus. Às vezes nós não estamos interessados em conhecer quem é o Senhor. Nós estamos interessados muitas vezes em que Ele pode nos dar. Estão me compreendendo, irmãos? Sendo que Ele nos salvou, você pensa que o Senhor Jesus lhe salvou para o seu próprio benefício, para o meu benefício? Claro que não. Ele nos salvou para que o servíssemos, para o benefício dele. Claro que nesse benefício do Pai, nós somos tão beneficiados, irmãos. Primeiro com a vida eterna. Primeiro, não apenas isso. A palavra fala em 1 João 3,1, a Bíblia diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós somos filhos de Deus. Queridos, existe uma posição maior do que essa. Quando morremos com o Senhor, queridos, nós estávamos no império das trevas. Ele nos transportou desse império das trevas, Colossenses 1,13, para o reino do Filho do seu amor. Olha onde nós estávamos, no tremedal de lama do pecado, espiritualmente mortos, com a natureza terrível, porque a Bíblia diz, 1 João 3,8, quem comete pecado é do diabo. Então, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Então nós estávamos no reino de trevas, e Ele nos transportou para lá,
Pela fé nós já estamos lá, porque a Bíblia diz, naquele lindo texto de Efésios 2,6, que juntamente com Ele, com o Senhor Jesus, nos ressuscitou e nos fazendo assentar, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Se Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, pela fé eu já estou lá, entende? E lá é lugar de descanso. Quando eu creio nisso, eu posso viver nessa terra, independentemente de qualquer circunstância, em paz. Paulo fala que Ele nos daria paz em todas as nossas circunstâncias, até nos dias maus. Queridos, nós temos socorro para este tempo presente neste mundo, irmãos. O Senhor Jesus, Ele diz lá em 2 Timóteo, aliás, Paulo escrevendo a Timóteo, claro que é a voz do Espírito, 2 Timóteo 4, versículo 18, que o Senhor nos livraria de toda má obra. Então nós não temos que temer nada e nem ninguém. Satanás já é um derrotado. Tem pessoas que têm medo do diabo. Temos que ter discernimento, porque nós não podemos ignorar os seus ardis, os seus desígnios. Ele sempre vai torcer as nossas palavras, ele sempre vai gerar contenda entre os irmãos, vai instigar, mas se você estiver alicerçado na palavra de Deus, não na palavra do pastor, toma cuidado com o pastor. Às vezes a gente fica aí, damos mais ouvidos à palavra do pastor e nos esquecemos da palavra de Deus. Temos que voltar para a palavra do Senhor. Deus tem chamado um povo para a palavra, e o povo de Deus é um povo da palavra, que ama a palavra. Como diz no Salmo 119, Davi: ó, quanto amo a tua lei, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E aqueles que têm prazer na palavra e meditam nela dia e de noite, o Salmo 1 vai dizer o seguinte: que tudo que eles fazem será bem sucedido. Por quê? Porque, queridos, na direção do Senhor, no Espírito da palavra, não temos nós como errar, impossível. Mas eu quero voltar aqui no aspecto da salvação. Então, o primeiro aspecto, irmãos, da nossa salvação é do Egito. Você sabe o que é Egito na Bíblia? Egito na Bíblia significa mundo. Mundo, no original, tanto hebraico quanto grego, significa aflição. Jesus disse em João 16:33: no mundo tereis ou passais por aflição. No mundo, enquanto estivermos aqui, de alguma maneira você vai ter aflição. Talvez no seu lar, seu marido com a sua esposa, com seu filho, ali no seu trabalho. Mas isso não é ruim para você. Isso é bom para ali amadurecer. Nosso Pai é muito prático, Ele permite isto, né? Mas neste mundo nós temos aflição. Mas, irmãos, não como aquela aflição que tinha aqueles irmãos lá no Egito, debaixo de cargas. Nós também estamos debaixo de cargas do pecado, sobrecarregados. Mas um dia nós ouvimos aquele convite de Jesus: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Irmãos, como nós carecemos de descanso nesses dias tão de aflição. Amados irmãos, primeiro aspecto, salvação inicial, o novo nascimento. Ele nos libertou do pecado, nos libertou da morte, Hebreus 2, 14 e 15. Jesus na cruz destruiu não apenas a morte, mas aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, graças ao Senhor, a obra da cruz foi plena, foi perfeita, não precisa de retoques humanos, porque Ele nos suscitou uma plena salvação que traz segurança eterna. Lembra de Eclesiastes 3, versículo 14? A Bíblia diz assim: porque eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. A obra na cruz foi uma salvação plena e perfeita e que durará para sempre. Lembra de Isaías 51, 6? Abra sua Bíblia, por favor. Isaías 51, verso 6.
Irmãos, vamos para as Escrituras, vamos conferir a Bíblia, porque aqui ela não vai trazer nenhum engano para nós. A salvação é para todo sempre, é de uma forma tão preciosa, tão linda e tão maravilhosa. Isaías 51, versículo 6. Vamos ler com bastante cuidado. A Bíblia diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquito, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Isso trazendo para o Novo Testamento. 2 Coríntios 5:21, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo é a minha e a tua justiça. Então Deus nos aceita não por aquilo que nós fazemos, não é pelo muito que você ora, não é muito que você lê a Bíblia, é por aquilo que Cristo fez. Efésios 1,6 fala que Deus nos fez agradáveis a si no amado. Queridos, você foi feito agradável pelo Pai em Cristo. Isso é maravilhoso demais. Isso é tão precioso. Agora, queridos, o primeiro aspecto da salvação total e plena é a salvação do Egito. No Egito, os israelitas participaram desse primeiro estágio aqui da salvação de Deus, que era o sangue redentor. Vamos conferir a Bíblia, irmãos? Abra lá em Êxodo, capítulo 12. Vamos ler aqui o versículo 7. Êxodo 12, verso 7. Muito interessante. O primeiro aspecto envolve a questão do sangue. Irmãos, no Novo Testamento, é importante que aqui nós estamos vendo figuras, depois vamos ver toda a realidade disto no Novo Testamento. No Novo Testamento nós sabemos que a obra na cruz envolve dois aspectos. Em primeiro lugar, que a cruz trata com o pecador e o sangue com os pecados. Aqueles pecados que você cometeu anteriormente, o sangue que foi vertido no Calvário foi para que os teus pecados fossem não apenas perdoados, mas purificados. Você sabe o que é purificados? Quando Deus olha para você, se você creu, você foi incluído em Cristo na cruz do Calvário, Ele lhe vê tão perfeito, Ele não consegue enxergar nenhum pecado em você, Ele não consegue enxergar nenhum defeito em você, porque a igreja é exatamente isso, ela é santa e sem defeito. A igreja é gloriosa, claro, nós sabemos porque ela é gloriosa, não tem outra razão, porque o glorioso Senhor habita em nós e faz da igreja gloriosa. A igreja é gloriosa, a igreja é linda, a igreja é bonita, a igreja é formosa. Quando o Pai olha para a igreja, Ele tem tanto prazer em nós, irmãos. Ele fala em Sofonias que Ele nos alegra em nós. Um Deus que faz festa em nós. Quando um pecador crê e se arrepende, a palavra fala que há alegria diante de quem? Dos anjos. Não é que os anjos ficam alegres, mas é alegria diante dos anjos, significa que o Pai se alegra quando alguém aqui na face da terra crê. Quando você prega o Evangelho e alguém crê, o Pai se alegra, e a alegria do Pai reflete nos anjos, mas quem tem alegria é o Pai. E todas as vezes que nós pregamos o Evangelho e alguém crê, é como que se nós secássemos uma lágrima da face do nosso Pai. Porque, irmãos, falávamos aqui domingo retrasado, hoje se pudéssemos contemplar a face de Cristo, nós não veríamos um rosto feliz, veríamos mais tristeza do que alegria, porque o povo do Senhor tem virado as costas para a sua palavra. Muitas doutrinas estranhas têm entrado no seio das igrejas e feito arrasos, pessoas frustradas, pessoas machucadas pela religião, pessoas debaixo de jugo pela religião. Misericórdia, é tão triste. Agora Jesus Cristo veio para nos libertar. Ele disse assim em João 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis livres. Querido, você tem experimentado essa liberdade em Cristo? Que precioso é o nosso Senhor. Então aqui, o primeiro aspecto, veja aqui o versículo 7, o sangue.
Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Queridos, aqui está falando da 10ª praga, quando Deus disse que iria matar todos os primogênitos da terra do Egito. Agora, Deus disse para Moisés: vai lá, mata um cordeiro, e você coloca na verga da porta ali, que é uma figura da cruz muito linda. Queridos, agora vamos supor aqui, se o teu primogênito, vamos colocar uma situação hipotética, você era um primogênito de teu pai, e você era um estuprador, você era ladrão, bandido, um adúltero, o cara mais sem vergonha da face da terra, e você era o primogênito, e Deus disse que iria matar todo o primogênito se não tivesse sangue na porta. Aí você estava atrás da porta, então teu pai matou um cordeiro e colocou ali o sangue na porta. Meia-noite, aí o anjo da morte estava passando. Claro que você, atrás da porta, você sabia que você é um assassino, um bandido, um ladrão, um adúltero, um safado, um sem vergonha. Mas quando chegou naquela porta, Deus não olhava para os seus atos. Olha aqui, irmãos, o versículo 13. Acompanha comigo aí. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Agora, olha que palavra linda, irmão. Deus está dizendo: quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Irmão, você já parou para pensar? O tamanho poder de purificação tem o sangue. Aqui era em figura. Quando eu vir o sangue, não é quando nós virmos o sangue de Cristo foi para Deus. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, porque o sangue de Cristo, trazendo para o Novo Testamento, nos deixa os nossos pecados tão brancos, mais alvos do que a neve, tão puros, tão purificados. Agora, o nosso problema é a incredulidade. Quando nós cremos, o problema é que nós queremos sentir. Você já ouviu as pessoas dizerem assim: eu estou sentindo a presença de Deus na minha vida? Isso é um absurdo, irmão. Cuidado com o sentimento. A Bíblia diz: o justo vai viver pela fé, não pelo sentir. Sentimento é um aspecto da alma, entende? Você tem que crer. Eu não sinto que Cristo habita em mim, mas eu creio que Ele habita em mim, porque a Bíblia diz que eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, que eu creio. Não preciso sentir isso. É claro que na sua caminhada com o Senhor, vai ter momentos que você vai cultivar uma intimidade com Ele, e você vai para o teu quarto, e ali você vai abrir os teus lábios e vai falar com seu Pai. Não como orar como um religioso: ó Deus, nós estamos aqui na tua presença, ó Senhor, nós queremos. Para com isso. Todo filho de Deus vai chegar diante dele e vai falar: Pai, obrigado, Pai, por esse tempo. Pai, eu quero falar contigo. Estou dizendo que a minha dor, ela está tão insuportável. Você pensa que Jesus é aquele apático? Ele sofre junto com você. Ele é aquele que segura na tua mão e diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. É o Deus de toda a graça. Ele é teu Pai, se você creu. Irmãos, que Pai nós temos? É o Todo-Poderoso. Nós não temos que temer nada e nem ninguém. Não temos que temer crises do governo. Aconteça o que acontecer, irmão. Sei lá se de repente vai vir aí uma crise terrível, porque nós já estamos vivendo o princípio das dores. O relógio já deu a sua volta, falta apenas talvez aí alguns minutos para Cristo voltar, no relógio de Deus, no kairós de Deus. João vai dizer o seguinte: naquela época, quando ele teve aquela revelação do Espírito, sabe o que ele disse? Estamos vivendo o que? Já é a última hora, 2000 anos atrás. Será que nós estamos vivendo os últimos minutos que antecedem a volta de Cristo?
Irmãos, você tem ansiado pela volta de Cristo? Você tem desejado que Ele volte, irmão, para lhe buscar, para buscar a igreja? Ah, como nós precisamos. E aqui esse texto enche o nosso coração de alegria. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Não importa o que você foi, o que você fez, importa a posição que Ele te colocou hoje, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, que precioso é o nosso Senhor. Então Ele nos libertou do mundo. Olha só, agora vamos ver essa libertação do mundo no Novo Testamento, em Gálatas 1, versículo 4. Interessante aqui. O primeiro estágio da nossa salvação é do mundo, é do Egito, né? Gálatas 1, versículo 3 e 4. A Bíblia traz para nós algo assim tão precioso para o nosso coração. Ele diz assim: aqui está a nossa libertação do mundo, irmãos. Diz assim, o verso 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 4 agora: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ninguém forçou a Ele, Ele a si mesmo se entregou pelos nossos pecados. Irmãos, Ele se entregou pelo seu pecado. Você é muito amado pelo Senhor, para nos desarraigar deste mundo perverso. O que este mundo é? Perverso. O que é desarraigar? É arrancar pelas raízes. Então tem muita gente que está com as suas raízes neste mundo ainda, mas a libertação plena de Deus é para nos tirar com raiz deste mundo. E como que Ele fez isso, irmãos? No Calvário. Aí em Gálatas mesmo, capítulo 6, versículo 14, olha que precioso texto. Gálatas 6, 14, a Bíblia diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou em outras palavras, Paulo está dizendo assim: eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Irmãos, nós estamos mortos para este mundo. Existe alguma coisa neste mundo que lhe atrai ainda? Se existe alguma coisa neste mundo que lhe atrai, você está se distanciando do seu amado Senhor. Você não tem prazer mais no Senhor. Quando nós não temos prazer no Senhor, não temos prazer na igreja também. Nós somos ligados. A igreja é um organismo vivo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Porque senão, se você não tiver essa visão, esses ajuntamentos nossos aqui não tem nenhum valor. Vamos lá ouvir mais um estudo da Palavra de Deus, apenas isso, mas não é isso, irmãos. Você foi separado para ser o povo do Senhor, para ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para você anunciar as virtudes daquele que lhe chamou das trevas para a luz. Então esse é o primeiro estágio da nossa salvação. Salvação, libertação do mundo, do pecado, de Satanás. A Bíblia diz, 1 João 5,18, que Satanás não vai ou não pode mais tocar no Filho de Deus. Isso é interessante. Domingo que vem, se o Pai permitir, nós vamos analisar alguns dardos do maligno, as táticas satânicas que ele usa para tentar tirar o nosso foco de Cristo. Entende? Aí nós colocamos na religião. Queridos, nós temos um Pai que é o Todo-Poderoso. Basta você orar. Tem pessoas que temos que fazer campanha disso, fazer campanha daquilo, para tentar dobrar Deus. Isso é fazer manobra. Deus não cai nessa. Nós vamos lá orar em determinado lugar, vamos sair daqui, orar é muito bom, mas o único lugar que Jesus chama para orar é assim: você quando for orar, entra no quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que vem em secreto. Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Ele quer intimidade, porque quarto é lugar de quê, irmãos? Lugar de intimidade. Vá para o quarto, você pode falar com o Todo-Poderoso: Pai,
Ei, meus irmãos, experimente isso. Quando nós não cremos, nós temos que fazer campanhas de... Campanha não tem na Bíblia, nenhum negócio de campanha. Esse pessoal tudo maluco aí fica inventando um monte de coisa, porque não conhece a palavra, não conhece o Senhor. Entende? Falando com muito amor e respeito por aqueles que ainda não têm essa visão, essa revelação. Não é porque nós temos, somos melhores do que eles, porque nós não somos, irmãos. Nós somos... A palavra fala, se nós cremos em Cristo, era porque nós éramos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 1, de 26 a 30 vai dizer exatamente isso. Isaías 41, 24 vai dizer o seguinte: eis que sois menos do que nada. O que é menos do que nada? O que nós somos, irmãos? Sabe o que nós somos? Eu não vou falar aqui porque vai ofender muita gente. Eu vou falar para mim, a minha experiência. Quando o Espírito me revelou, não é que eu não sou nada. Se eu falar que eu não sou nada, eu estou dando moral para mim ainda. Mas essa é a minha experiência. Porque eu era muito metido a besta, muito exibido. Isso até hoje. Mas Ele está trabalhando a cruz na minha vida. Quando Ele me mostrou que eu sou menos do que nada, Isaías 41, 24, eis que sois menos do que nada, nada é nada, e menos do que nada é nada. Então eu descobri que aquilo que o gato enterra tem mais valor do que eu. Meu Deus! Aí a Bíblia diz em Colossenses 3,11 que Cristo é tudo. Queridos, Cristo é tudo. Eu sou menos do que nada. O dia que eu reconheci que eu sou menos do que nada, aí então o Espírito Santo pôde mostrar aquela brilhante obra da cruz. E eu pude crer que eu havia morrido no corpo de Cristo na cruz. E Cristo veio ser a minha vida. Aí eu percebi que Cristo é tudo. Aquele que é menos do que nada, agora tem tudo. E esse tudo é Cristo. E se eu tenho tudo, nada me falta, porque o Senhor é meu pastor. Não é e nada me faltará, não. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que Cristo nós temos. Você fica aí falando essas bobagens, mas está vindo uma época de crise muito brava aqui no Brasil. Vai haver tempos de fome. Estamos vendo o princípio das dores já, mas ainda não é o fim. Aqui na nossa cidade tem gente passando fome já. Mas, irmãos, você acha que o nosso Pai vai deixar lhe faltar alguma coisa para você neste mundo de aflição? Claro que não. Mas vai vir tempos difíceis para nós. Mas vai vir tempos angustiosos, mas vai vir tempos maus, dias de fome. Sabe qual é a resposta de Deus para nós? Abra e leia, por favor, Salmo 37, verso 19, texto precioso. Queridos, é a palavra de Deus, e se Deus disse, você acha que a palavra dele vai cair por terra? Mas nunca, pode cair a nossa. Mas, vamos ler primeiro o versículo 25, Davi contando a sua experiência aqui. Salmos 37, 25, ele diz assim, olha: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele jamais viu isto. Agora, olha o verso 19 desse mesmo Salmos: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Meu irmão, quem está falando é Cristo, é o Senhor pelo seu Espírito. Nós não seremos envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome nós vamos se fartar. Que maravilha, irmãos! Isso é Ele que está dizendo, Ele tem poder para cumprir. Agora, nós temos desfrutado tão pouco de Cristo, nós nos encantamos tanto com as suas bênçãos. Queridos, não se encanta com as bênçãos dele, se encanta com o seu Senhor, porque se você soubesse o quanto que Ele te ama. Hoje nós enfatizamos um pouquinho aquele texto, quando Jesus estava na cruz, quando Ele começou a receber o seu pecado no seu corpo, então Ele clamou ao Pai: Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste?
Foi por causa de mim e de você. Coloca o teu nome embaixo daquele versículo. Deus meu, por que me desamparaste? Escreve o teu nome ali. Foi por você. Foi por você, foi por amor a você. O Pai abriu mão do Filho porque Ele te queria para Ele. Não para nós vivermos para nós mesmos, mas para Ele, irmãos. A Bíblia é tão simples, tão facinha. E agora, porque o Filho, Ele experimentou aquele desamparo, sabe quando é que Ele vai nos desamparar? Mas nunca. Vamos dar um pulo lá em Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. Olha o versículo 5, queridos, com bastante atenção e cuidado. Hebreus 13, versículo 5. Que precioso texto nós temos aqui. Hebreus 13, verso 5, diz assim a palavra: seja a vossa vida sem avareza. Avareza aqui, cuidado, sabe que avareza é idolatria, porque avareza fala do Deus mamon, Deus dinheiro, Deus moeda. Para aquele que você se dedica mais, é aquele que você serve. Tem pessoas que trabalham para ganhar dinheiro e não tem tempo nem para o Senhor mais, entende? Então, seja a vossa vida sem avareza. Olha que o versículo aí continua: contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, veja o que Ele tem dito aqui, irmão: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Por que Ele disse isso? Porque o Filho, o Senhor Jesus, Ele diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Porque, filho, era como se o pai dissesse: eu vou ter que abrir mão de você, porque tem um monte de gente aí que eu não posso abandoná-los, e você é o meu filho puro, você não tem pecado, você é aquele que pode satisfazer a minha vontade, dar a esse povo um novo coração, uma nova vida, uma nova natureza. Irmãos, o que é mais interessante nós sabermos é que Ele fez tudo isso por amor. O amor, irmãos, Ele nos ama tanto, irmãos, tanto. O dia que você descobrir na tua cabeça de fósforo, o dia que você descobrir que você é amado pelo Pai com amor, Ele disse assim, Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei. O que é amor eterno, meu irmão? É um amor que não se acaba jamais. A gente fica envolvido com tantas coisas nesse mundo, né? Se esquece de contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Ah, queridos irmãos, como nós precisamos voltar para Ele, para aquele que é perfeito, para aquele que nos ama com um amor sacrificial, com um amor que, o que mais Ele poderia ter dado para nós, para que nós nos tornássemos seus filhos? Queridos, eu sei que não vai dar para me falar hoje dos 3 aspectos da salvação. Falamos hoje da primeira parte, mas se o Pai permitir, domingo que vem nós vamos tratar da segunda parte, no deserto, porque existe 3 aspectos da salvação. O primeiro aspecto é do pecado, quando nós nos tornamos seus filhos. Segundo aspecto, vamos tratar domingo, salvação da alma, ou talvez, se o Pai permitir, também quando nós entrar na terra de Canaã, a terra do nosso desfrute. Irmãos, tanta riqueza. Paulo escreveu em Efésios 3, versículo 8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que maravilha! Querido, você tem considerado o teu Senhor? Eu já contei aqui aquela história mais de 5 vezes de Moody, quando ele estava pregando. Naquela época se pregava muito assim nas praças, na Inglaterra. Ele pregou a palavra ali, e a rainha da Inglaterra estava ouvindo, lá no seu palácio, porque o vento levava a voz de Moody, uma voz muito aguda, muito grave, aliás. Ela estava lá, aquele silêncio, ouvindo Moody falar de Jesus com uma convicção muito grande. Ela disse assim para os seus súditos:
quem é este homem que está falando? Foram lá saber, um evangelista, o nome dele é Moody. Procure saber, disse a rainha, onde é a casa dele, amanhã nós vamos visitá-lo. E Moody, ele atendia as pessoas em um local bem conjunto à casa dele, tinha um escritório ali, a sua secretária, e ele falava para a sua secretária, olha, quando eu entrar naquela porta, se aquela porta estiver fechada, não me incomodes, mas se ela estiver entreaberta ou aberta, você tem liberdade para entrar. E naquela rotina, numa segunda-feira, de repente a menina ali no escritório ali de Moody, e o Moody entrou dentro do seu gabinete, fechou a porta, de repente surge ali um monte de gente, de repente bateu na porta ali, ela foi atender, ela deu de cara com a rainha da Inglaterra. Imagina só, ela quase que teve um treco, tremeu na base ali, ela ficou quase que sem voz, nunca jamais ela ia esperar a rainha da Inglaterra na porta da casa dela. Então ela ficou tão temerosa, tão assim, sem saber o que fazer. Ela, entra por favor, e gaguejando e batendo na cadeira, e a rainha se sentou. Pois não, o que eu posso, em que posso ser útil? Eu vim falar com o senhor Moody. Então espere que eu vou chamá-lo. Ela foi lá e a porta estava fechada, ela nem olhou, bateu uma vez, bateu duas vezes, bateu 3 vezes, bateu 4 vezes. Aí Moody só abriu a porta e falou, pois não, Moody, vai depressa. A rainha da Inglaterra está aí, está ali na sala e quer falar com o senhor. Ele disse, não, eu não posso falar com a rainha da Inglaterra agora. Moody, a rainha da Inglaterra, você não entendeu? Mas eu não posso falar com ela agora. Diga a ela que eu vou visitá-la, ou então ela espera uma hora aí. Mas como que você não pode, Moody? Eu não posso falar com ela porque eu estou com em audiência com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não vou poder atender a rainha agora. Meus irmãos, fico pensando, se fosse nós, se você está na sua casa, de repente bate lá, o presidente da República chega, eu quero falar com você um pouquinho. Se você estivesse orando, será que você deixaria de orar para atender o presidente da República? Ou alguém famoso aí? Eu creio que você atenderia a pessoa e deixava o Senhor de lado. Irmãos, como nós temos virado as costas para o nosso Senhor, aquele que nos ama tanto. A palavra fala, em Tiago, que é com ciúmes que anseia por nós o Espírito que Ele fez habitar em nós. Ele tem ciúme de nós. Quando nós nos agradamos com este mundo sim é para o nosso desfrute. Hoje, quando cremos no Senhor, nós vemos o mundo de uma forma diferente. Nós hoje contemplamos a criação do Pai, as árvores, os animais, os passarinhos, os riachos. Quando você vai numa praia, ficar um período de descanso, você contempla o mar, tudo que Ele fez. Você pode lembrar que aquelas águas do mar é mais alta do que a terra. E Deus disse, até aqui. Você pode contemplar ali aquele lindo mar. Você pode descansar, se divertir, brincar ali na praia. Mas o Pai está com os olhos em você. Percebe? Outros vão uma outra visão, né? A visão de mundo, irmãos. E aquele que vive desfrutando dos prazeres deste mundo, claro que são prazeres transitórios, mas aquele que tem prazer no Senhor, vai desfrutar do Senhor e de todas as coisas que Ele criou para o nosso aprazimento. Isso é maravilhoso. Então, o primeiro aspecto da salvação, não esqueça disso, é da libertação do Egito, do mundo. Morremos para o mundo para nós. E domingo que vem, se o Pai permitir, nós vamos falar sobre a salvação do deserto, onde Ele vai salvar a nossa alma. Já somos filhos de Deus em Cristo Jesus, mas agora Ele vai trabalhar para salvar a nossa alma, que é o deserto. E depois do deserto, vamos entrar no desfrute de Cristo, que é a plenitude, a maturidade espiritual. Ô irmão, que o nosso coração possa ansiar por esse crescimento, para que nós sejamos homens e mulheres maduros, porque nós estamos vivendo um tempo hoje de
de deserto. Mas o deserto vai se findar na nossa vida também. É no deserto que nós vamos aprender as mais lindas e preciosas lições, porque Ele deseja salvar a nossa alma. A obra na cruz Ele fez sozinho. A salvação da nossa alma Ele quer fazer junto conosco, nos conquistando dia a dia, tirando a nossa chatice, tirando a nossa implicância, a nossa rabugentice, o nosso nervosismo, a nossa irritação. Tudo isso é no deserto. No deserto você pode gritar, no deserto você pode espernear, ali no deserto você tem que depender do Senhor, porque senão você não vai entrar na plenitude. Mas vamos deixar para domingo que vem, ok? Vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, graças te damos porque Tu és tão bom, Pai. Tu és tão maravilhoso. Obrigado pela obra na cruz, porque ali Tu nos libertaste do nosso pecado, nos atraindo, nos crucificando, nos levando à morte, nos ressuscitando juntamente com Cristo, sendo Cristo mesmo a nossa vida. Oh Pai, nos dê visão espiritual da obra na cruz e nos introduz, oh Pai, no caminho da cruz, que é o caminho do deserto, para alcançarmos a maturidade espiritual, a plenitude de Cristo, a terra de Canaã. Faça isso conosco, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Teu amado Filho Jesus. Amém.